Minha namorada fez um TikTok avaliando os caras com quem já saiu e me colocou como um de 10 minha atual vítima. Ela riu. Sim, ele é patético, mas o cartão de crédito dele funciona. Gordo, feio, sem personalidade nenhuma, mas ele me comprou esta bolsa da Chanel. Eu apenas ri junto e disse que era hilário. 2 semanas depois, ela está me mandando mensagens mais de 99 vezes por dia e a mãe dela continua implorando. Ela não sai do quarto há 2 semanas e não para de chorar. Por favor, perdoe a conta descartável. Porque não quero que isso esteja ligado à minha principal. Além disso, minha escrita não é perfeita, então não critique. Estou apenas contando a história como é pequeno histórico. Sou Darren Morales, 33 anos, do sul de Jersey. Meu pai fazia manutenção de vac, minha mãe trabalhava no turno da noite no hospital. Eu paguei a faculdade comunitária consertando empilhadeiras e descarregando caminhões, trabalho brutal, mas que me ensinou que trabalho honesto tem dignidade, mesmo quando suas costas doem e suas mãos permanecem manchadas de graxa. Depois da graduação, consegui um emprego júnior de operações em um centro de distribuição. Descobri que sou bom com padrões e processos, consigo olhar para um armazém caótico e imediatamente ver como fazê-lo funcionar melhor, identifico ineficiências que custam milhares e crio sistemas que economizam tempo e dinheiro. Aos 29 anos, eu havia economizado o suficiente para abrir minha própria empresa, projetando sistemas de fluxo de trabalho para negócios locais. Nada glamouroso, planilhas do Excel, leitores de código de barras, caminhando por armazéns com pranchetas, mas funciona. Agora tenho 4 funcionários, uma Tacoma arrendada e uma hipoteca de uma modesta casa em Collingwood. Confortável, não rico, jantar agradável uma vez por semana, mas sem compras impulsivas de grife. Entra Madeline Street Claire, todos a chamavam de Maddi Saint Claire, como se fosse um perfume de luxo. Ela tem 25 anos, loira de salão com extensões que custam mais do que o pagamento da minha caminhonete, e uma micro-influenciadora do TikTok com 45.800 seguidores. O conteúdo dela era pura estética performática, rotinas matinais falsas arrumando os mesmos objetos de 15 maneiras diferentes, vídeos de compras mostrando roupas que ela devolvia em até 48 horas e vídeos de um dia na minha vida, que eram 70% xícaras de café arranjadas artisticamente e 30% aplicação de brilho labial. Ela tinha aquele sorriso específico de garota malvada que faz você pensar que está flertando, até perceber que está calculando quanto dinheiro pode extrair da sua carteira. O modelo de negócios dela, caixas de amostras de marca no valor de $12, códigos promocionais rendendo talvez 50 por postagem e recuperando-se na piscina dos pais sempre que ficava exausta de se filmar bebendo smoothies e fingindo ler livros de negócios. Estávamos namorando há 8 meses quando tudo implodiu. Serei honesto, gostei da atenção no início. Ela é inegavelmente atraente naquele jeito de alta manutenção do Instagram e ter uma garota bonita tirando fotos constantemente me fazia sentir mais interessante do que realmente sou. Mas as coisas desandaram rápido. Ela continuava me pressionando para melhorar tudo, guarda-roupa, restaurantes, destinos de férias, até meu carro. Ela dizia, amor, é tudo criação de conteúdo, as memórias são o retorno sobre o investimento. Um sinal de alerta enorme, mas eu estava pensando com a cabeça errada. Enquanto isso, pagava todas as contas, todos os jantares, filmes, cafés, corridas de Uber. Ela tinha uma habilidade sobrenatural de esquecer a carteira ou descobrir que o cartão estava com problema quando a conta chegava. As solicitações de reembolso no Venmo apareciam e misteriosamente nunca eram cumpridas. 2 detalhes cruciais. Primeiro, comprei para ela uma bolsa Saint Laura Lulu por $2.850 depois que ela deixou a página do produto aberta no meu iPad 3 dias consecutivos, mencionando casualmente que adorava, me mostrando fotos de celebridades carregando a mesma bolsa e insinuando como seria perfeita para a criação de conteúdo. Foram 5 finais de semana de horas extras para justificar essa despesa. Sim, incrivelmente estúpido. Sim, eu sabia que era estúpido, mas estava tentando fazê-la feliz. Segundo, meu melhor amigo é Rafi Haddad, ex-reservista do Exército, eletricista sindicalizado, que nas horas vagas é uma verdadeira ameaça nos grupos de conversa. Imagine o cara que pode refazer toda a fiação da sua casa e ao mesmo tempo zoar você tanto que faz repensar suas escolhas de vida. Humor militar da tarde, onde tudo soa como piada de pai até você perceber que há uma faca no punchline. A noite que mudou tudo começou inocentemente. Estávamos no Romanos Trattoria, comemorando Maddi ter conseguido uma pequena colaboração com uma marca, talvez $200 em brincos grátis. Eu paguei a conta porque era um jantar de parceria e, aparentemente, isso significava financiar as comemorações do negócio dela.
Ela não parava de rir olhando para o telefone, como um chihuahua hiperativo descobrindo cafeína, o polegar se movendo em velocidade sobre-humana pelos comentários e demais. Espera até você ver o que postei mais cedo, ela disse sem levantar o olhar. 3.000 visualizações em 2 horas, o engajamento está insano. Eu deveria ter perguntado sobre o que era o vídeo, deveria ter exigido ver, mas eu estava cansado de consertar um desastre de inventário e havia aprendido a desligar o barulho das redes sociais, tudo soava igual, visualizações, engajamento, parcerias, ruído branco. Mais tarde, noite de filme na minha casa, tínhamos uma regra de não usar celular, eu estava tentando preservar alguma autenticidade. As notificações dela começaram a disparar como uma máquina caça-níqueis, bus, bus, bus. Ela continuava pegando o telefone, verificando mensagens, digitando respostas. Amor, você pode, por favor, colocar no silencioso? Desculpa, é que está uma loucura hoje à noite, deve ser o algoritmo. Então, enquanto tentava silenciar, apertou o botão errado e, de repente, o TikTok dela começou a tocar alto pelo meu sistema de som. Sobreposição de título em letras bolha, avaliando os caras com quem já saí, de 1 a 10, sem piedade, risos. Meu estômago afundou, mas talvez eu não estivesse no vídeo, talvez fosse conteúdo antigo. Os clipes passavam rápido, vários ex-namorados recebendo notas entre 4 e 8, com críticas brutais, mas genéricas. Então o vídeo congelou em um quadro que fez meu sangue gelar, eu, no meio de uma mordida de sanduíche, filmado de baixo no pior ângulo, barriga não encolhida, cabelo ralo, camiseta amarrotada. A imagem congelada enquanto a música de transição aumentava. Texto em letras enormes e odiosas, 1 de 10, vítima atual. A narração de Maddi continuava, com risadas mal contidas. Ok, então este aqui é sinceramente patético, mas o cartão de crédito dele funciona e ele nunca questiona nada. Gordo, feio, zero personalidade, se veste como se comprasse roupas em posto de gasolina. Mas ele me comprou isto. Corte para ela segurando a bolsa Saint Laurent como se fosse um prêmio M. Então, obrigada pelos 2.850. Darren, às vezes você se sacrifica pelo time, sabe? Comentários subiam automaticamente. Garota, pega a bolsa e cai fora. Suga até a última gota. Rainha, para. Ele parece que cheira queijo e tristeza. A mordida no sanduíche. Morri. Pega as moedas dela. Mana, caras feios também precisam de amor. Maddi se jogou no telefone. Mais tarde demais, eu já tinha visto tudo, ouvido cada palavra, sentido cada comentário como golpes físicos. O que provavelmente salvou minha sanidade foi que eu não gritei, não saí furioso. Em vez disso, fiz a coisa mais confusa possível. Ri, uma risada genuína de barriga, como se tivesse ouvido a melhor piada do mundo. Isso é realmente muito engraçado, amor, eu disse com a voz completamente calma. Ótima sátira, você realmente acertou na interpretação. Ela piscou como um lagarto confuso sob uma lâmpada de calor, claramente esperando uma explosão que não veio. Não é, quer dizer, ela gaguejou. Não, sério, valor de produção sólido, boa edição, o timing do sanduíche foi comédia perfeita. Eu me espreguicei e bocejei. O que você quer assistir agora? Terminamos o filme em um silêncio estranho, ela continuava me lançando olhares furtivos, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Por volta das 11, ela inventou uma desculpa sobre acordar cedo e foi embora. 10 minutos depois que o carro dela saiu, as luzes da caminhonete do Rafi iluminaram meu quintal. Ele estava deixando um disjuntor e me encontrou encarando uma planilha sem expressão. Você parece que alguém atropelou seu cachorro, ele disse. O que aconteceu? Contei tudo para ele, o vídeo, os comentários, a etiqueta de vítima atual. Ele ouviu sem interromper, a expressão ficando mais sombria a cada detalhe. 30 segundos de silêncio completo, apenas processando. Então, naquele tom particular que significa que alguém está prestes a receber uma lição. Então vamos ensinar a senhorita influenza aqui a diferença entre contagem de seguidores e consequências no mundo real. Primeira regra do Rafi, dita enquanto instalava meu disjuntor, não alimente ela com calorias de drama. Se eu explodir, vira conteúdo. Se eu confrontar diretamente, ela grava meu surto e me transforma no próximo momento viral dela. A internet adora um homem tendo um colapso público, especialmente quando uma garota bonita pode enquadrar isso como prova da instabilidade dele. Você vai nuclear, ela vence, ele explicou enquanto testava minhas tomadas. Ela transforma você no ex-namorado louco que não conseguiu lidar com a piada, você vira o vilão na história de vítima dela. Então decidimos fingir morte total enquanto planejávamos algo mais sofisticado. Eu expus tudo o que sabia sobre a vida da Maddi, de 8 meses de namoro com alguém que nunca parou de falar de si mesma.
Ela era essencialmente um parasita de atenção, sobrevivendo de refeições grátis em restaurantes, roupas emprestadas de boutiques que devolvia e subsídios dos pais. O pai dela era dono de 3 concessionárias de carros de luxo seminovos, vendendo BMWs de 5 anos para pessoas que queriam parecer ricas com orçamentos de classe média. A mãe vendia casas de alto padrão para pessoas que achavam que Shiplap era um traço de personalidade. Madji tinha abandonado o curso de marketing no meio do 3º ano porque a escola é lenta demais para empreendedores. Ela estava convencida de que poderia pular a educação e ir direto para ser famosa por ser bonita. A contagem de seguidores dela era legítima, mas o engajamento vinha caindo há 6 meses, os únicos picos aconteciam quando ela fabricava drama de namorado, postava opiniões polêmicas ou exibia presentes caros comprados por outra pessoa. Minha rede profissional consistia em donos de pequenos negócios que eu havia ajudado com gestão de inventário e design de fluxo de trabalho, nada glamouroso, mas lealdade genuína construída em resultados reais. Quando sua perda de estoque cai 30% e o cumprimento de pedidos melhora pela metade, você lembra quem fez isso acontecer? Acesso era o oxigênio dela, sem isso ela não podia respirar. Rafi me ajudou a mapear a rotina dela com precisão militar, todo domingo, café Laurette para Brunch, conteúdo sempre na mesma mesa de canto com luz de anel acesa, arrumando torrada com abacate por 45 minutos, toda quinta-feira, looks, um salão de unhas para um novo conjunto semanal, conteúdo com vídeos de close-up da nail art custando mais do que a maioria dos orçamentos de supermercado, 2 vezes por semana, Siena Boutique para provadores de roupas, onde ela pegava pilhas de peças, filmava-se modelando, marcava a boutique para exposição e devolvia tudo em até 7 dias, noites aleatórias em vários restaurantes onde ela se aproximava do gerente sugerindo oportunidades de colaboração e mencionando o número de seguidores em vez de pagar. Eu fiz telefonemas educados para minha rede, sem conspiração, sem mentiras, apenas lembrando como eu havia ajudado seus negócios e mencionando que estava me afastando de qualquer coisa que complicasse minha vida pessoal. A maioria não precisava de explicação completa, já tinham lidado com Madji antes. O Café Laurette de repente descobriu sérios problemas de encanamento na seção da mesa de canto, exigindo pelo menos 1 mês de reparos. O gerente ofereceu outras mesas, mas a lista de espera permaneceu misteriosamente cheia. O Luxa Nail Salon desenvolveu uma lista de espera inesperada para horários populares, sinto muito, completamente reservado por 6 semanas, podemos fazer na terça-feira de manhã às 9 horas. Terça-feira de manhã não funcionava para conteúdo, iluminação errada, seguidores não estavam ativos. A Siena Boutique atualizou sua política de devolução para 48 horas no máximo e adicionou uma cláusula, sem devoluções de itens apresentados em conteúdo de redes sociais. Enquanto isso, documentei tudo como o contador mais meticuloso do mundo, capturas de tela de conversas sobre a carteira esquecida, solicitações do Venmo que nunca foram atendidas, recibos de restaurantes onde claramente paguei pelas 2 refeições. Carimbos de data e hora mostrando pedidos de despesas e promessas de reembolso. Rafi apelidou minha pasta no Google Drive de o armário de provas, dizendo que ela continua pisando em ancinhos e nós apenas os estamos recolhendo. Sua mensagem diária de motivação: lembra, irmão, ela literalmente te chamou de vítima atual, nós apenas estamos movendo o laço para longe do seu pescoço e deixando ela se enforcar sozinha. Na quarta-feira da primeira semana, as rachaduras já estavam aparecendo na vida digital perfeitamente curada dela. Amor, algo estranho está acontecendo, disse ela me ligando durante meu intervalo de almoço. A Laurette disse que há um cano estourado debaixo da minha mesa. Minha mesa, eu estou sentando lá todo domingo há 8 meses. Como um cano simplesmente estoura aleatoriamente debaixo da minha mesa específica? Fiz sons de simpatia enquanto comia um sanduíche na minha mesa. Isso é realmente estranho, querida. Problemas de infraestrutura, eu acho. Você já tentou aquele novo lugar do outro lado da cidade? O Corner Café. Ouvi dizer que tem boa iluminação. Ela postou um story no Instagram com cara de chateada sobre quando seu brunch favorito te trai, com uma foto das placas de construção ao redor da antiga mesa dela. O engajamento foi visivelmente menor que o normal, seus seguidores não se importaram muito com seus problemas de infraestrutura. O compromisso de unhas de quinta-feira foi cancelado com menos de 24 horas de antecedência. Estamos completamente lotados, sinto muito, tivemos uma demanda inesperada por causa da temporada de casamentos. A recepcionista do Luxa foi educada, mas firme, sem disponibilidade por semanas. Madji enviou uma mensagem direta longa sobre oportunidades de parceria com marcas e a importância de manter relacionamentos com criadores de conteúdo que oferecem exposição valiosa. Eles responderam com um fofo emoji de coração bege e depois silêncio total. Sexta-feira trouxe o e-mail da Siena Boutique explicando sua política de devolução atualizada.
Maddi estava absolutamente furiosa porque já tinha filmado um ao extenso apresentando uma bolsa inspirada na YSL, 3 vestidos e uma jaqueta de couro que ela planejava devolver depois de apenas um rápido vídeo de provador. Isso é ridículo, ela bufou, encaminhando-me um e-mail. Estive promovendo as coisas deles por meses, provavelmente lhes trouxe milhares de dólares em vendas e agora estão tentando mudar as regras. Li o e-mail com cuidado, ele era redigido de forma profissional, explicava as mudanças como necessárias para a gestão de inventário e aplicava-se igualmente a todos os clientes. Nada pessoal, nada direcionado, apenas negócios. Talvez eles estejam com problemas de fluxo de caixa, sugeri. Pequenas empresas precisam ter cuidado com o inventário. Cada vez que um dos lugares habituais dela se tornava indisponível, eu estava lá com energia de namorado solidário, nunca acusatório, nunca suspeitando, nunca sugerindo que algo era orquestrado, apenas oferecendo soluções e apoio emocional. Provavelmente é apenas uma fase ruim, querida, essas coisas acontecem em ondas, vamos pedir comida tailandesa e ter uma noite aconchegante em casa. Na mente dela, eu estava sendo novamente o namorado perfeito, solidário, compreensivo, pronto para pagar pelo delivery quando os planos de criação de conteúdo dela eram interrompidos. Rafi e eu passamos para a fase 2, não apenas cortar o acesso dela a coisas grátis, mas estabelecer padrões profissionais que ela não conseguiria cumprir. Ele chamou essa estratégia de elevar o piso. Se todas as interações comerciais dela de repente exigissem contratos reais, prazos e responsabilidade, ela perderia a flexibilidade da qual dependia todo o seu estilo de vida. Por meio de uma empresa de torrefação de café que eu havia ajudado a otimizar a gestão da cadeia de suprimentos, Maddi recebeu uma oferta para sua primeira colaboração paga legítima em meses, $400 por 2 postagens no Instagram e um vídeo no TikTok, completo com um contrato adequado que incluía exigências de divulgação da FTC, prazos específicos de entrega, direitos de uso e uma cláusula padrão antifraude proibindo seguidores falsos ou estatísticas de engajamento manipuladas. Ela assinou o contrato imediatamente porque representava dinheiro de verdade, mais do que ela havia ganho nas últimas 6 parcerias de marca combinadas. A empresa de café era legítima, profissional e já tinha trabalhado com dezenas de influenciadores antes. Não era uma armadilha nem um golpe, era apenas um negócio real esperando um comportamento profissional real. E então ela prontamente perdeu todos os prazos. O contrato exigia que ela fizesse a primeira postagem dentro de 5 dias úteis, ela publicou no 7º dia, com uma legenda que não incluía as hashtags obrigatórias de divulgação da FTC. Quando pediram educadamente para ela corrigir, ela argumentou que as hashtags arruinavam a estética e sugeriu que confiassem no público dela para entender que era conteúdo patrocinado. A segunda postagem deveria ser publicada exatamente uma semana depois da primeira, ela publicou com 10 dias de atraso, usando filmagens que havia feito para outra marca 6 meses antes, apenas com rótulos de produtos diferentes editados de forma estranha. A iluminação não combinava, as xícaras de café eram claramente de marcas diferentes e ela usava a mesma roupa em fotos que supostamente haviam sido tiradas com semanas de diferença. A empresa de café, com minha orientação silenciosa sobre padrões profissionais, emitiu um aviso formal de violação. Eles não exigiram o dinheiro de volta nem ameaçaram ação legal, simplesmente rescindiram o contrato, solicitaram que ela removesse a postagem que violava as diretrizes da FTC e educadamente recusaram trabalhar com ela novamente. Não foi escandaloso nem dramático, apenas consequências profissionais por comportamento não profissional. Ela desabafava comigo constantemente sobre como, de repente, todos tinham padrões impossíveis e ninguém entendia que criação de conteúdo é uma arte, não um trabalho de fábrica. Eu disse a frase mais honesta de toda esta história: prazos não são pessoais, Maddi, não são contra você especificamente, eles são apenas prazos. Ela me olhou como se eu tivesse falado em um idioma estrangeiro. Honestamente, eu não esperava que essa parte se tornasse tão cinematográfica, mas, aparentemente, quando você humilha as pessoas publicamente, elas se lembram. Lembra do Jaci Mendes, o personal trainer que ela avaliou como 8 de 10 pelos músculos abdominais em V e pela moto? Acontece que ele está quebrado, mas é orgulhoso, trabalha em 3 empregos para pagar dívidas estudantis e não tem paciência para pessoas que acham que o dinheiro determina o valor humano. Eu enviei exatamente um e-mail anônimo de uma conta descartável criada na biblioteca, sem ameaças, sem exposição de dados, apenas um link para o vídeo de avaliação e achei que você gostaria de ver que ainda está sendo usado como conteúdo. Jaci foi completamente nuclear. Seu vídeo resposta, intitulado Então Agora Eu Sou Conteúdo, foi uma aula magistral de fúria controlada, genuinamente irritado, mas focado e articulado, fazendo-o parecer credível em vez de desequilibrado. Ela me deu 8 pelos abdominais, mas aparentemente 0 pela minha carteira, disse ele olhando diretamente para a câmera.
Legal, já que estamos compartilhando informações privadas para entretenimento, aqui estão as mensagens de texto onde ela exigiu que eu comprasse uma pulseira de tênis para manter as aparências com as amigas dela. Ele prosseguiu mostrando capturas de tela, incluindo as palavras exatas dela. Se vamos ser vistos juntos na festa da Sarah, preciso parecer que estou com alguém que pode me bancar. A pulseira não precisa ser real, apenas parecer cara. Em seguida, ele destruiu sistematicamente a credibilidade dela, como se estivesse dando um seminário de pós-graduação em guerra de relações públicas, pedidos de dinheiro no Venmo para emergências de manicure, capturas de tela dela pedindo para mentir sobre o custo da moto, recibos de restaurantes onde ela pedia itens caros e depois esquecia a carteira. Eu trabalhei horas extras em 2 academias diferentes para pagar encontros com alguém que me avaliava como carne para os amigos dela na internet, concluiu, mas pelo menos eu ganhei 8 de 10 pelos meus abdominais. Os comentários ficaram divididos, mas a maioria zombava dela por ser manipuladora. Outras pessoas começaram a compartilhar histórias de terror sobre namorar influenciadoras que esperavam apoio financeiro em troca do privilégio de aparecer no conteúdo delas. Depois veio Tyler Klein, o doce, porém entediante namorado da faculdade. Hoje ele é casado e tem um bebê de 3 meses. Sua esposa postou um story ácido no Instagram que foi printado e espalhado por toda parte. Ele fez turnos duplos para comprar para você um colar, enquanto você dizia online que ele era barato e chato. Ele tinha 21 anos, pagando a faculdade do próprio bolso, e você exigiu que ele gastasse o dinheiro dos livros em joias. Cresça e arrume um emprego de verdade. Mães do Instagram não brincam quando defendem seus homens. O ciclo de repostagens e citações começou imediatamente, espalhando-se por blogs maternos e páginas de mulheres apoiando mulheres que, de repente, decidiram que manipulação financeira não era nada feminista. Depois, o City Metro fez uma matéria sobre a ética de transformar relacionamentos em conteúdo sem consentimento. Eles me entrevistaram, já que eu havia prestado consultoria para agências de marketing. Mantive as respostas neutras. A internet recompensa o drama mais do que o desenvolvimento de caráter. Quando o modelo de negócios de alguém depende de humilhar pessoas que confiam nelas, geralmente há consequências. Eles publicaram meu comentário ao lado de uma captura de tela de Maddi segurando a bolsa Saint Laurent e dizendo "vítima atual". O artigo se tornou levemente viral localmente. Os seguidores de Maddi caíram de 45.800 para 32.000 em 36 horas, parcerias com marcas evaporaram, ela desativou os comentários porque todo o vídeo era inundado com "avalie este conteúdo 1 de 10 e energia de vítima atual". A avaliação de Rafi, a internet está aprendendo. O golpe mais devastador não veio da reação nas redes sociais nem de ex-namorados com queixas, veio dos próprios pais dela. Depois de lerem o artigo do City Metro e começarem a fazer perguntas sobre nosso relacionamento, a mãe dela me ligou em uma quinta-feira à noite, realmente chorando ao telefone, dizendo que não fazia ideia de que ela estava me usando como um caixa eletrônico pessoal. Eles tinham a impressão de que eu era quem insistia em dar presentes caros para manter o relacionamento, que eu era algum tipo de homem mais velho tentando comprar o afeto de uma mulher mais jovem. Achávamos que você estava a mimá-la com presentes caros, confessou a mãe dela entre lágrimas. Ela nos disse que você insistia em pagar por tudo e ficava chateado quando ela tentava contribuir. Ela fez parecer que eu a controlava financeiramente. No dia seguinte, enviei para eles um arquivo zip com capturas de tela, não de forma maliciosa, não para machucar Maddi, mas porque eles mereciam saber a verdade sobre o que o dinheiro deles estava financiando. Extratos bancários mostrando meses de transações unilaterais, conversas de texto onde ela prometia me pagar de volta por jantares e nunca o fazia, solicitações no Venmo que ela enviava, mas nunca cumpria, capturas de tela das compras online dela usando minhas informações de cartão de crédito. O pai dela me ligou 2 horas depois de abrir aquele arquivo zip. "Eu te devo um pedido de desculpas", disse ele, a voz tensa de raiva contida. Nós estávamos suplementando o que pensávamos ser o negócio paralelo dela, mas agora vejo que estávamos financiando ela tratando as pessoas como lixo. As consequências financeiras vieram rápidas e brutais. O subsídio mensal dela, que descobri ser de $1.800 por mês para despesas de negócio, foi cortado imediatamente. O contrato de aluguel do apartamento de luxo, que eles haviam coassinado, recebeu aviso de 30 dias para desocupação. Os cartões de crédito vinculados à conta da família foram congelados com efeito imediato. O pagamento do carro pelo BMW alugado, devolver as chaves até sexta-feira ou começar a pagar sozinha. Meu telefone começou a vibrar como um detector de fumaça com a bateria fraca, mais de 99 mensagens de texto por dia, às vezes mais. A progressão das mensagens dela ao longo da semana seguinte foi como assistir a visão de mundo inteira de alguém desmoronar em tempo real. Dia 1. Podemos,
Por favor, conversar? Isso está saindo completamente do controle. Dia 2. Meus pais estão completamente loucos, eles não entendem como funcionam as parcerias de negócios. Dia 3. Não consigo pagar o aluguel este mês, você pode me ajudar até que meu próximo contrato de marca seja liberado? Dia 4. Por favor, apenas me responda, por que você está me punindo assim? Dia 5. Era para ser um vídeo de piada, você sabe que eu não quis dizer aquelas coisas seriamente. Dia 6. Eu não comi hoje, meu cartão foi recusado no supermercado. Dia 7. Não consigo parar de tremer, por favor me perdoe, farei qualquer coisa. Aqui é onde preciso ser completamente honesto sobre meus próprios limites morais. Eu não queria quebrá-la psicologicamente, queria que ela experimentasse consequências adequadas para comportamentos inadequados. Mas existe uma linha entre justiça e crueldade que eu não estava disposto a cruzar. Rafi me manteve com os pés no chão durante essa fase. Você não está brincando de Deus, irmão. Você apenas desligou os códigos de trapaça que ela estava usando para evitar a realidade. Isso não é abuso. Isso são apenas as configurações padrão da vida para pessoas que precisam trabalhar para viver. Mas quando a mãe dela me ligou no 8º dia, com a voz trêmula, dizendo que estava genuinamente preocupada que Maddi pudesse se machucar, isso cortou todo o planejamento estratégico e a justiça da internet. Essa é a linha, é onde as consequências deixam de ser educativas e começam a ser perigosas. Eu disse à mãe dela que falaria com Maddi, mas apenas nos meus termos e apenas se ela estivesse genuinamente pronta para ouvir, em vez de manipular. A casa dos Saint Clair é uma daquelas mansões em estilo colonial revival, com sebes perfeitamente aparadas, uma entrada circular que se curva como o ferro é de um campo de golfe e espaço suficiente para abrigar 3 famílias normais. Quando cheguei, estava silenciosa como um necrotério. A mãe dela atendeu a porta parecendo ter envelhecido 5 anos na última semana, com olheiras profundas e mãos tremendo levemente enquanto gesticulava em direção à escada. Ela está lá em cima, foi tudo o que disse. Obrigada por vir. O quarto de Maddi havia se transformado em algo entre uma caverna e uma cena de crime, cortinas pesadas fechadas contra o sol da tarde, criando um crepúsculo artificial que fazia tudo parecer cinza e sem vida, pratos frios de comida intocados sobre todas as superfícies. Seus pais claramente estavam tentando fazê-la comer, maquiagem borrada por toalhas e fronhas como arte abstrata, montanhas de lenços de papel transbordando das lixeiras, a cama desfeita parecia uma zona de desastre, cobertores enrolados em nós e travesseiros no chão. Ela parecia genuinamente acabada, de uma forma que eu nunca tinha visto antes, cabelo preso em um coque bagunçado, segurado com o que parecia ser um elástico comum, sem maquiagem, olhos inchados e vermelhos de tantos dias chorando. Usava um moletom universitário velho e calças de yoga manchadas. Pela primeira vez desde que a conheci, não havia absolutamente nenhuma performance no rosto ou na postura dela, nenhuma consciência de ângulos ou iluminação, nenhuma preocupação com a aparência ou com a imagem projetada. Apenas uma pessoa que bateu de frente contra um muro a 140 km/h e ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. Ela imediatamente começou uma enxurrada de pedidos de desculpas, explicações, justificativas e promessas, as palavras saindo em um fluxo ofegante como se tivesse medo de que eu fosse embora se parasse de falar. Sinto muito, nunca quis que chegasse a esse ponto. Era para ser um conteúdo engraçado, todo mundo faz esses vídeos, eu não achei que você realmente veria. Os comentários saíram do controle, eu ia apagar, meus pais estão exagerando, eu posso consertar isso, eu posso fazer dar certo. Por favor, não me odeie, farei qualquer coisa. Levantei a mão para interromper, respira, e depois diga claramente de forma simples. Ela respirou fundo, trêmula, e tentou novamente, mas mais devagar dessa vez. Eu te usei, eu te humilhei publicamente para entretenimento, agi como um monstro porque achei que isso me traria visualizações e seguidores. Ficamos sentados em silêncio por vários minutos, os únicos sons eram o zumbido distante do ar-condicionado e, ocasionalmente, um carro passando lá fora. Eu disse a ela que poderia perdoá-la como ser humano, as pessoas cometem erros, machucam umas às outras, aprendem e crescem, mas que eu não poderia continuar sendo seu namorado. Eu não era parceiro dela na criação de conteúdo, eu não era a rede de segurança financeira dela, nós não estávamos reconstruindo um relacionamento romântico. Se ela quisesse reconstruir alguma coisa, teria que ser consigo mesma e com as outras pessoas que ela havia queimado ao longo do caminho. Eu disse para ela procurar um terapeuta e realmente ir às consultas, arrumar um emprego de verdade, com responsabilidades reais e consequências reais, parar de tentar ser famosa e começar a tentar ser útil, parar de pedir para outras pessoas financiarem a imagem pública dela e começar a descobrir como se sustentar sozinha. Ela perguntou: o que eu faço sobre a internet? Como faço isso desaparecer?
Eu disse, você sai completamente e deixa morrer naturalmente. Você é viciado em pessoas te assistindo, mas atenção não é comida, nem abrigo, nem conexão humana. Encontre algo real no qual ser boa, em vez de tentar ser boa em ser vista. Ela sentiu, ainda chorando, fazendo promessas sobre mudança, crescimento e se tornar uma pessoa melhor. Eu não aceito promessas de pessoas em crise, porque promessas feitas durante colapsos emocionais geralmente são apenas tentativas de interromper a dor imediata, em vez de compromissos genuínos com a mudança. Eu disse que não teríamos contato algum, a menos que fosse especificamente sobre fazer reparações às pessoas que ela havia prejudicado, sem amizade, sem manter contato, sem verificar como ela estava. Corte limpo. Quando voltei para minha caminhonete, Rafi estava esperando na minha entrada com 2 cafés e uma expressão de quem já sabia de tudo. Como foi, homem da moralidade? Ela está quebrada, eu disse. Quebrada de verdade, não apenas tendo um dia ruim. Bom, disse ele, me entregando um café. Às vezes, as pessoas precisam quebrar antes de poder se reconstruir em algo melhor. Você mostrou misericórdia, agora vamos terminar o trabalho. Deixe-me ser absolutamente claro sobre algo, eu não sou o Batman e isto não é um filme. Sou um nerd de operações de armazém que por acaso aprendeu pontos de pressão na psicologia humana. A vingança não foi explosões, nem humilhação pública, nem nada que pudesse me colocar na prisão, foi papelada, limites profissionais e consequências naturais, com um leve toque de justiça poética. Passo 1. Lembra da política de devolução atualizada da Siena Boutique? Maddi tinha filmado aquele ao extenso com a bolsa inspirada na YSL, 3 vestidos e uma jaqueta de couro, como parte do que ela afirmava ser uma colaboração de marca. Ela os marcou extensivamente, mencionou nas legendas e depois tentou devolver tudo após postar o conteúdo. A nova janela de devolução de 48 horas significava que ela ficou presa com $690 em mercadorias que tinha planejado devolver. Ela passou 20 minutos discutindo com o gerente da loja, escalando para gritos, exigindo falar com o dono, ameaçando postar avaliações negativas e, por fim, oferecendo compensar se eles quebrassem as regras. O gerente manteve-se firme com profissionalismo educado, política da loja, sem exceções. Isso aconteceu na mesma semana em que o pagamento do carro dela estava vencendo e os pais haviam congelado seus cartões de crédito. Ela me ligou chorando, implorando por ajuda, prometendo que me pagaria assim que o próximo contrato com uma marca fosse fechado. Eu não sou mais o seu banco, Maddi, eu disse calmamente. Você vai ter que resolver isso sozinha. Ela desligou na minha cara. Passo 2. O aviso de violação da colaboração com a empresa de café tornou-se oficial e público. Eles postaram uma declaração educada, mas firme, nas redes sociais. Encerramos nossa parceria com uma criadora de conteúdo que não atendeu às obrigações contratuais e aos padrões profissionais. Seguimos em frente com criadores que entendem a importância de prazos e conformidade com a FTC. Nenhum nome mencionado, mas todos no círculo local de influenciadores sabiam exatamente de quem se tratava. Era o posto de prestígio, prova pública de que ela não conseguia lidar com responsabilidades profissionais básicas. Outras marcas começaram a se distanciar dela, porque ninguém quer trabalhar com alguém que tem reputação de perder prazos e violar regulamentos de publicidade. Enquanto isso, surgiu uma vaga de recepcionista em um fornecedor de peças para armazéns para o qual eu ocasionalmente presto consultoria. O trabalho era simples: atender telefones, arquivar documentos, receber clientes, inserir dados básicos. Salário inicial de $16 por hora, com benefícios de saúde após 90 dias. Eu encaminhei o currículo dela porque não sou realmente mau e todos merecem uma chance de ganhar a vida honestamente. Eles ligaram no dia seguinte para uma entrevista, ela não apareceu. Quando ligaram para perguntar o que aconteceu, ela explicou que teve um ataque de pânico por trabalhar em um prédio industrial feio e que não conseguia lidar com o trauma estético de ser associada a trabalho de armazém. Eles não remarcaram. O passo 3 foi inteiramente ideia do Rafi, e foi diabolicamente perfeito. Organizamos uma pequena arrecadação de fundos no Corner Café para um programa esportivo juvenil local que realmente precisava de equipamentos e uniformes. A lista de convidados incluía vários donos de pequenos negócios que ela havia irritado no passado, tentado explorar ou tratado mal durante suas tentativas de colaboração. Rafi cuidou da maior parte da coordenação e foi absolutamente brutal, da forma mais hilária possível. Ele tem esse dom de dizer coisas cortantes que soam como piadas até você pensar nelas por alguns segundos. Em um momento durante a noite, ele se levantou com sua xícara de café e disse: um brinde ao trabalho honesto e às pessoas que realmente contribuem para suas comunidades.
Se a sua descrição de trabalho é ser vista, esta noite você está invisível. A sala explodiu em risadas cúmplices, todos entenderam a referência sem que ninguém precisasse explicar diretamente. 2 dias depois, recebi um e-mail longo e desesperado da mãe dela, eles estavam completamente sem opções. Maddi estava silenciosa, mas efetivamente banida da maioria dos lugares onde costumava gravar conteúdo. O carro havia sido retomado. O contrato de aluguel do apartamento foi encerrado. Ela havia se candidatado a dezenas de empregos no varejo e em serviços de alimentação, mas não conseguia passar pelas entrevistas sem mencionar seu histórico em criação de conteúdo e explicar por que o trabalho estava abaixo da sua marca pessoal. As palavras exatas de sua mãe: ela precisa de ajuda e nós não podemos mais oferecer. Você poderia, possivelmente, ajudar a coordenar algo que pareça responsável e maduro? Estamos implorando. Tradução: eles estavam me pedindo para jogar-lhe uma tábua de salvação. Aqui está minha resposta, e sim, foi calculada, mas não acho que foi cruel. Pense nisso como um currículo estruturado para crescer. Responsabilização pública: Maddi gravaria, em uma única tomada, sem edição e sem maquiagem, um vídeo pedindo desculpas a todos os ex-namorados que ela avaliou publicamente e a qualquer pessoa que tenha zombado por ganho financeiro. Nada de choro teatral, nada de drama tirando maquiagem, sem ring lights ou filtros. Ela diria exatamente estas palavras: usei pessoas por dinheiro e conteúdo. Eu estava completamente errada. Não há desculpa para o meu comportamento. Ela mencionaria meu nome especificamente e diria: Darren não é uma vítima, ele é um homem decente a quem desrespeitei por visualizações e entretenimento. Ela diria explicitamente às suas seguidoras que não explorassem homens financeiramente nem tratassem relacionamentos como transações comerciais. Ressarcimento financeiro: ela venderia a bolsa St. Laurent por conta própria e doaria 100% da receita para uma ONG local de bem-estar digital que ajuda adolescentes a estabelecer limites saudáveis de tempo de tela e ensina sobre as táticas de manipulação psicológica usadas pelas plataformas de mídia social. Ela publicaria o recibo da doação publicamente, sem qualquer comentário sobre seu próprio crescimento ou lições aprendidas. Reparações pessoais diretas: ela escreveria cartas manuscritas e privadas para Jace Tyler, pedindo desculpas sem qualificadores, desculpas ou tentativas de minimizar o que fez. Ofereceria reembolsar qualquer presente, refeição ou despesa que tenha exigido durante os relacionamentos. Se eles recusassem o dinheiro, ela doaria quantias equivalentes para a ONG e enviaria a prova. Emprego real: ela obteria e manteria um emprego legítimo, varejo, alimentação, recepção, qualquer coisa honesta, por 90 dias consecutivos, mantendo todas as contas de mídia social completamente privadas. Sem conteúdo de arco de retorno, sem indiretas sobre lições aprendidas ou crescimento pessoal, sem conteúdo de bastidores sobre sua jornada. Apenas bater ponto, trabalhar, bater ponto, repetir. Silêncio permanente em relação a mim. Após o pedido de desculpas público, ela nunca me mencionaria novamente, em nenhum contexto, positivo ou negativo. Nada de conteúdo aprenda com meu ex, nada de referências ao crescimento pessoal através de relacionamentos passados, nada de insinuações ou referências indiretas. Eu me tornaria um fantasma completo na narrativa dela para sempre. Enviei esta lista para a mãe dela com exatamente 2 frases. Se ela completar tudo desta lista, honestamente e completamente, darei uma declaração ao Citimetro dizendo que ela está fazendo esforços genuínos para mudar. Se não fizer, finja que eu não existo. Levou uma semana inteira de discussões familiares, choro, brigas, imagino, algumas conversas muito difíceis sobre responsabilidade e consequências. Então realmente aconteceu. O vídeo de desculpas foi ao ar em uma terça-feira de manhã, às 9 horas, quando a maioria dos seguidores restantes estaria verificando seus telefones. Sem filtros, sem ring light, olhos inchados de tanto chorar, totalmente sem roteiro. Ela estava sentada no que parecia ser seu quarto de infância, sem nenhuma das encenações estéticas usuais. Foi, honestamente, sólido, ela disse todas as partes feias sem tentar se fazer parecer melhor ou minimizar o dano que havia causado. Disse meu nome claramente e afirmou explicitamente que eu não era sua vítima, eu era seu chamado para despertar. Disse aos seus seguidores que manipulação financeira era uma forma de abuso e que tratar pessoas como caixas eletrônicos humanos era moralmente falido. Os comentários ficaram divididos entre pessoas que acharam que ela estava genuinamente arrependida e pessoas que acharam que era outra atuação, mas as pessoas importantes viram, os donos de negócios que ela havia queimado, seus pais, meus amigos próximos e os ex-namorados que ela havia humilhado. Ela anunciou a bolsa St. Laurent em um site de consignação de alto padrão.
No mesmo dia, ela foi vendida dentro de 48 horas por $2.150. A desvalorização foi, honestamente, deprimente, mas bens de luxo perdem valor rapidamente uma vez usados. Ela postou uma captura de tela do recibo de doação para a Camden Digital Wellness, uma ONG local que eu havia pesquisado e confirmado ser legítima. Rafi comentou de sua conta real: "Bom começo, continue, não recaia para bobagem." Uma semana depois, ela estava atrás do balcão da Partes Pro Supply, usando uma camisa polo azul marinho da empresa e aprendendo códigos SQL de fixadores industriais, quando Rafi e eu passamos para comprar alguns parafusos que nem precisávamos. Ela nos atendeu profissionalmente, disse obrigada e fez uma conversa educada sobre nosso projeto, sem mencionar redes sociais, criação de conteúdo ou sua vida anterior. Nenhuma câmera em lugar algum, nenhum conteúdo sendo criado, apenas uma pessoa fazendo um trabalho honesto por um pagamento honesto. 2 semanas depois, o City Metro entrou em contato comigo para um comentário de acompanhamento. Eu lhes dei exatamente uma frase: "Ela está fazendo o trabalho agora, deixem-na em paz para fazê-lo." Então eu me calei completamente e voltei a consertar um sistema de rastreamento de inventário quebrado para uma padaria local. Essa é a vingança, não uma explosão hollywoodiana ou destruição pública ou qualquer coisa que rendesse conteúdo dramático, mas a demolição metódica de um estilo de vida insustentável, substituído por um estável, autêntico e entediante, que exigia esforço real e fornecia valor real. E sim, isso fez com que eles implorassem educadamente, através da mãe dela, pela minha ajuda para sair do buraco que ela mesma cavou. Eu apresentei condições firmes, mas justas, ela aceitou e cumpriu. A crueldade, se quiser chamar assim, foi forçá-la a experimentar a vida adulta normal, em velocidade normal, sem aplausos constantes nem validação externa. Atualização, a parte mais engraçada: 6 meses depois, Rafi e eu estávamos grelhando hambúrgueres no meu quintal em uma tarde perfeita de sábado no final da primavera. Ele estava me contando sobre um projeto em que teve que refazer toda a fiação de um prédio de escritórios porque o eletricista anterior tinha feito tudo errado. Algumas pessoas acham que podem pular os fundamentos e ir direto para as coisas avançadas, disse ele, virando um hambúrguer, mas a eletricidade não se importa com o seu ego. Faça errado e a realidade te ensina rápido. Então ele fez uma pausa, esboçou aquele sorriso particular que significa que está prestes a soltar a frase perfeita, e disse: "Sabe qual é a parte mais engraçada disso tudo? Ela te avaliou como 1 de 10 e ainda teve que rastejar até você para obter 10 de 10 em habilidades de resolver problemas de homem adulto." Eu ri mais do que tinha rido em meses, uma risada real, do tipo que vem do alívio genuíno e da satisfação de um trabalho bem feito. Depois, desliguei completamente meu telefone e o coloquei em uma gaveta dentro de casa, porque alguns momentos não precisam ser documentados, algumas experiências são melhores quando simplesmente vividas, em vez de encenadas. Atualização final para a seção de comentários. Para quem pergunta: sim, ela ainda está trabalhando no varejo. Sim, aparentemente está indo bem e ficou completamente fora das redes sociais. Não, seus pais e eu não temos contato regular, mas trocamos cumprimentos educados quando nos encontramos pela cidade. E não, eu não vou ajudar você a lidar com seus próprios problemas com influenciadores ou situações de vingança romântica. Isso funcionou porque foi proporcional, completamente legal e focado em consequências naturais, em vez de punição pela punição. Lidem com suas próprias situações como adultos, aprendam a diferença entre justiça e crueldade, estabeleçam limites, documentem tudo e deixem que as pessoas experimentem as consequências de suas escolhas sem tentar protegê-las da realidade. E talvez, apenas talvez, pensem 2 vezes antes de chamar alguém de sua vítima atual na internet. As ruas têm olhos, e às vezes esses olhos pertencem a pessoas que sabem usar planilhas. Durante uma discussão sobre o seu melhor amigo de infância, minha esposa explodiu: "O Ada e eu temos uma história, ele sempre será mais importante do que você." Então, eu entrei com o pedido de divórcio e dei a ela um choque de realidade. 10 meses depois, ela é mãe solteira e está implorando por ajuda. E aí, Reddit, eu percebi que minha esposa estava ficando próxima demais do amigo de infância dela. Agora, não me entenda mal, eu não sou do tipo inseguro, mas também não sou idiota. Quando a confrontei, ela me disse para parar de ser um idiota: "O Adam estava aqui antes de você." Então, não perdi tempo, entrei com o divórcio e segui em frente. 10 meses depois. Bom, pegue seu lanche, porque essa é mais intensa do que você imagina. Deixe-me preparar o cenário primeiro. Eu, homem de 30 anos, trabalho como eletricista de rede há 8 anos. Atendemos a região central do Kansas. O trabalho não é glamouroso, mas é honesto e paga bem. Minha ex-esposa, Amélia,
e eu tínhamos o que parecia ser uma boa vida em Viquita. Eu era dono da casa, a comprei 2 anos antes de nos conhecermos, mantive o título limpo e a hipoteca só no meu nome, graças a Deus. Ela era designer gráfica, trabalhava principalmente como freelancer, ganhando um bom dinheiro criando logotipos para empresas locais e, ocasionalmente, projetos de sites. Nós dividíamos as contas de forma justa, eu cobria as despesas fixas como hipoteca, utilidades e seguros, enquanto ela cuidava das compras e dos custos do negócio dela. A renda dela variava muito dependendo dos projetos, mas, matematicamente, funcionava. Nossas rotinas eram rígidas e previsíveis. Eu acordava às 5h30, ia para a academia na garagem que montei com um rack de agachamento e pesos olímpicos, fazia 45 minutos de agachamento, supino, levantamento terra e desenvolvimento antes da maioria das pessoas acordar. Amélia nunca entendeu o apelo, preferia a ideia de uma academia tradicional como pessoas normais. Depois do treino, nos cruzávamos na cozinha, café para mim, algum chá sofisticado para ela. Eu verificava o radar do tempo enquanto ela rolava o Pinterest em busca de inspiração de design, então eu saía para o trabalho enquanto ela começava o dia no escritório de casa. À noite, eu chegava por volta das 4, a menos que houvesse algum chamado. Amélia normalmente encerrava o trabalho às 5. Caminhávamos juntos com o Ranger, meu pastor alemão que treinei desde as 8 semanas de idade. O cachorro era bem disciplinado porque eu tinha investido tempo no treinamento, embora Amélia preferisse dar petiscos sem comandos, quebrando a estrutura que eu tinha criado. Ranger veio de um criador de linha de trabalho fora de Salina, eu o escolhi com 6 semanas, levei-o para casa com 8 e comecei o treinamento estruturado imediatamente. Aos 6 meses, ele já tinha obediência confiável nos comandos de sentar, deitar, ficar, vir e acompanhar. A vida era estável, tínhamos rotinas, responsabilidades divididas e não brigávamos muito. Achei que isso contava para alguma coisa. Amélia parecia contente com o nosso arranjo, ou pelo menos nunca reclamou diretamente. Os sinais começaram sutis. Ela passou a mexer mais no celular durante o jantar, rindo de mensagens que não compartilhava, criando piadas internas das quais eu não participava. Mas, sinceramente, depois de 10 horas trocando transformadores ou estendendo cabos, eu não estava procurando drama, só queria comer, passear com o cachorro e descansar. Foi quando ela começou a falar mais sobre Adam, seu melhor amigo de infância do ensino médio, que havia voltado para Viquita com a esposa Bela. Amélia estava animada para se reconectar, o que parecia normal, já que velhos amigos se mudando de volta para a cidade geralmente querem colocar a conversa em dia. Não pensei muito nisso. Ela sugeriu um jantar numa terça-feira, dizendo que Adam e Bella queriam nos receber para nos conhecermos, já que iríamos conviver mais. Ela vinha falando de Adam há semanas e achei que era hora de colocar um rosto no nome. A casa deles ficava no outro lado da cidade, em Riverside, num desses empreendimentos novos com quintais minúsculos e casas construídas a poucos centímetros umas das outras. Adam atendeu à porta, altura mediana, calça jeans de marca, provavelmente gastava mais no corte de cabelo do que eu gastava em botas. O aperto de mão foi firme o suficiente, mas ele tinha mãos de escritório, palmas macias, unhas cuidadas, tudo no lugar. Ele parecia exatamente o que era, um profissional de marketing que nunca fez trabalho braçal na vida. Bella era diferente, quieta, educada, mas algo parecia estranho. Ela sorriu quando Amélia a abraçou, mas o sorriso não chegou aos olhos. E Amélia, com a mão no braço de Ada enquanto conversava e agindo próxima demais dele. Ainda assim, eu não me importei, afinal eram velhos amigos, e eu não sou inseguro. A conversa no jantar começou normal. Adam trabalhava em marketing para uma startup de tecnologia no centro, Bella era contadora com seu próprio pequeno escritório. Perguntaram sobre meu trabalho e eu dei a explicação de sempre, manter as luzes acesas quando a mãe natureza resolve fazer birra. Amélia entrou na conversa com histórias sobre eu ser chamado às 3 da manhã, fazendo parecer mais heróico do que era. Mas aí começou a estranheza. Amélia e Adam continuavam relembrando memórias compartilhadas que excluíam todo mundo. Ensino médio isso, faculdade aquilo, lembra quando nós? Bella e eu poderíamos muito bem ser móveis ali. Cada história começava com lembra quando nós e terminava com eles rindo, enquanto Bella olhava para o prato como se pensasse em colocá-lo no fogo. Amélia segurava o pulso dele ao fazer um comentário, ele cutucava o ombro dela ao contar uma história. Nada claramente inapropriado, mas a sensação era errada, sabe quando seu instinto grita? Comecei a prestar mais atenção. Bella se retirou para o banheiro 2 vezes, e nas duas, Amélia mal percebeu.
As respostas de Bella ficaram mais curtas conforme a noite avançava. Quando Amélia elogiou a comida de Adam, Bella resmungou algo sobre ele nunca cozinhar quando era só os dois. Pequenos detalhes, mas que formavam um quadro. Depois do jantar, Adam sugeriu irmos ver a varanda dos fundos. Amélia imediatamente entrelaçou o braço no dele ao sair, deixando Bella e eu para seguir atrás. Acabei conversando com ela sobre impostos de propriedade, enquanto Amélia e Adam tinham a própria conversa a 3 metros de distância. Ela era fácil de conversar, fazia boas perguntas sobre meu trabalho e parecia genuinamente interessada quando mencionei as missões de auxílio mútuo. Ela queria saber sobre a logística, como as equipes se coordenam entre estados, como lidamos com diferentes padrões de utilidade, como é trabalhar 16 horas seguidas em zonas de desastre. Deve ser gratificante, ela disse, consertar algo de que milhares de pessoas dependem. Melhor do que ficar em reuniões sobre reuniões, respondi. Ela realmente riu. Enquanto isso, Amélia e Adam estavam na própria bolha e, quando o celular de Adam vibrou, Amélia espiou a tela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Foi aí que percebi que isso não era apenas velhos amigos se atualizando. Bella e eu trocamos olhares por um segundo e eu sabia que estávamos pensando a mesma coisa. A viagem de volta para casa foi silenciosa, Amélia olhava pela janela sorrindo para si mesma. Perguntei o que ela achou de Bella e ela deu de ombros. Ela é legal, um pouco tensa, talvez. Adam diz que ela trabalha demais. E sobre o Adam, perguntei. Ele é exatamente como eu lembrava, engraçado, inteligente, fácil de conversar. Estou tão feliz que ele voltou para Vikita. Aposto que estava mesmo. Nas semanas seguintes, o padrão ficou claro. Amélia começou a ficar acordada até tarde no celular, ajudando Adam com projetos de design para a empresa dele. Engraçado como o trabalho de design normalmente não exige mensagens até meia-noite. Ela ria para a tela durante o café da manhã e, quando eu olhava, rapidamente fechava o aplicativo que estava usando. O segundo jantar aconteceu 2 semanas depois, desta vez em nossa casa, e a mesma dinâmica se repetiu. Amélia e Ada na própria bolha, Bella e eu conversando sobre tudo, menos o óbvio. Bella comentou que estavam pensando em fazer uma viagem de fim de semana para Denver, e Ada imediatamente sugeriu que Amélia e eu fossemos juntos. Seria tão divertido, como nos velhos tempos. Amélia se iluminou como manhã de Natal. Depois que eles foram embora, Amélia passou 1 hora trocando mensagens. Quando perguntei com quem ela estava falando, disse que Adam estava enviando fotos da reunião do ensino médio, fotos que aparentemente exigiam respostas imediatas. O ponto de ruptura veio quando Amélia anunciou que ia ajudar Adam a escolher um presente de aniversário para Bella. Passariam a tarde de sábado fazendo compras juntos, só os dois, porque Adam sabe que eu tenho ótimo gosto e a Bella é tão difícil de comprar presentes. Porque nada diz amizade platônica como uma mulher casada passando 6 horas sozinha com o marido de outra mulher para comprar presentes para essa mesma mulher. Tenho certeza de que há uma marca que deve ter um cartão para isso. Desculpe, estou traindo emocionalmente com seu marido, mas veja este colar atencioso que escolhemos juntos. Eu apontei que talvez Bella preferisse escolher o próprio presente, ou que todos nós poderíamos ir juntos. Amélia revirou os olhos e disse que eu estava sendo estranho em relação à amizade dela. Adam e eu sempre fomos próximos. Você sabia disso quando se casou comigo? Sim, eu sabia que eles eram amigos. Eu não sabia que a amizade incluía encontros de compras a sós e consultas de design à meia-noite. Sei o que você está pensando, mas ainda fiquei calado. Eu queria ver até onde ela iria, talvez para provar a mim mesmo que eu não era o problema. A ida às compras foi o catalisador, mas a explosão veio mais tarde naquela semana. Amélia passou 6 horas com Adam comprando presente, voltou para casa com sacolas de lojas onde nunca tinha comprado antes e imediatamente se trancou no banheiro por 1 hora. Quando saiu, seu cabelo estava diferente e ela estava usando um perfume que comprará naquele dia. Ela também havia comprado roupas íntimas novas, peças caras. Quando perguntei sobre isso, ela disse que estava tentando se sentir melhor consigo mesma e que, às vezes, lingerie nova ajudava na confiança. Claro, porque é isso que mulheres casadas fazem, compram lingerie para aumentar a autoestima enquanto fazem compras com o marido de outra mulher. A Victoria's Secret deve ter uma seção inteira para esse público, adúlteras e confiança, corredor 6. Perguntei como foram as compras. Ótimas, encontramos o colar perfeito para Bella, Adam tem um gosto tão bom. Então ela começou um relato detalhado do dia deles, almoço em algum restaurante da moda no centro, explorando boutiques que eu nunca tinha ouvido falar, parando para tomar café em 3 cafeterias diferentes porque continuavam encontrando lugares fofos para sentar e conversar.
Parecia um encontro para mim, mas o que eu sei? Foi aí que a discussão começou. Mencionei que talvez Amélia pudesse incluir mais a Bela nas atividades de amizade deles, já que a mulher parecia desconfortável. A resposta de Amélia foi imediata e defensiva. A Bela só está com ciúmes porque não tem uma amizade próxima como a que o Ada e eu temos. Nem todo mundo entende como a nossa conexão é especial. Conexão especial, claro, é assim que chamam hoje em dia. Tentei por outro ângulo. Talvez pudéssemos fazer mais encontros de casais que realmente envolvessem as 4 pessoas, em vez de Amélia e Adam terem conversas privadas enquanto Bella e eu assistíamos. Amélia revirou os olhos e ficou na defensiva rapidamente. Meu Deus, então agora você está sendo inseguro porque eu tenho um amigo homem? Estamos no século XXI, Ezra, cresça. Não se trata de amigos homens, eu disse, é sobre limites e respeito. Você está agindo como namorada dele, não como amiga. Foi quando a máscara dela caiu. Talvez, se você colocasse metade do esforço no nosso relacionamento que o Adam coloca, eu não precisaria buscar apoio emocional em outra pessoa. A discussão aumentou durante a próxima hora. Ela me acusou de ser controlador, ciumento e de me sentir ameaçado pelo sucesso de Adam. Apontei que sucesso normalmente não exige sessões de mensagens à meia-noite com mulheres casadas. Ela disse que eu não entendia a história deles, o vínculo, a dinâmica especial. Nós passamos por tudo juntos, disse ela, términos, estresse na faculdade, dramas familiares, ele me conhece melhor do que qualquer pessoa. Incluindo seu marido, perguntei. Isso é diferente, você é meu parceiro, o Adam é minha pessoa. Sua pessoa, enquanto casada com outra pessoa, enquanto a esposa dele está sentada na nossa sala de estar fazendo conversa constrangedora porque o marido dela está ocupado demais sendo a pessoa de outra para notar o desconforto dela. Tentei usar lógica. Como você se sentiria se eu tivesse uma amiga com quem eu trocasse mensagens até meia-noite, fosse em compras sozinho e chamasse de minha pessoa? A resposta dela foi o clássico desvio. Isso é completamente diferente. O Ada e eu somos amigos há 15 anos, não estamos fazendo nada de errado. Então por que a Bella parece miserável toda vez que nos encontramos? Por que ela é insegura e controladora? O Adam diz que ela fica com ciúmes de todas as amizades dele. O Adam diz, claro. A gota d'água veio 3 dias depois. A Mary anunciou que iria a um show com o Adam, uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, tocando num local no centro. Bella não foi convidada porque, segundo Amélia, ela não gosta da música deles e só reclamaria o tempo todo. Eu estava farto. Desde quando pessoas casadas vão juntas a shows? Escuta, Amélia, se você acha que eu sou idiota aqui, você está muito enganada. Tenho sido paciente e compreensivo, mas isso já é demais. Você não pode controlar com quem eu sou amiga. O Ada esteve comigo em tudo, ele nunca me decepcionou, nunca me fez sentir mal comigo mesma, nunca tentou mudar quem eu sou. Eu aparentemente era culpado de todas essas coisas. Sem mencionar que nunca pedi para ela mudar, nunca critiquei as escolhas de carreira, nunca a fiz se sentir mal sobre nada, exceto talvez pela incapacidade de treinar direito o maldito cachorro. Ele me entende de um jeito que você nunca vai entender, continuou ela. Nós temos uma conexão que vai mais fundo do que qualquer outra coisa na minha vida. Ele não é apenas meu amigo, ele é minha alma gêmea. Mantive a calma. Ah é? E onde isso nos deixa? Colegas de quarto. A resposta dela matou o que restava do nosso casamento. Ele estava aqui antes de você entrar na minha vida. Ele sempre será mais importante do que você, então pare de ser um idiota inseguro. Lá estava, a verdade com a qual ela vinha dançando há meses e me fazendo sentir louco por notar. Eu não era o marido dela, eu era o cara que pagava metade das contas enquanto ela brincava de casinha com o cônjuge de outra pessoa. Apenas assenti, bom saber. O cômodo ficou em silêncio por 1 minuto. Eu podia ver que ela estava confusa, esperava uma briga, esperava que eu implorasse, discutisse ou tentasse competir com o Adam pela atenção dela. O que você quer dizer? Quero dizer o que eu disse, é bom saber onde estou nessa história, certo? Então agora você vai se fazer de vítima e me fazer sentir culpada por querer me divertir com meu melhor amigo? E eu sorri, Amélia, a conversa acabou, vai se divirta. Estou falando sério. Ela me encarou por um momento e depois saiu. Subi, verifiquei minha conta bancária no celular e comecei a planejar meu próximo passo. Ela tinha feito a escolha dela, agora eu estava fazendo a minha. Na manhã seguinte, ela agiu como se nada tivesse acontecido, fez seu chá, rolou o feed no celular, mandou mensagem de bom dia para o Ada enquanto eu tomava meu café.
Provavelmente achou que tinha vencido, que eu tinha aceitado meu lugar como opção reserva para a alma gêmea dela. Ela estava errada. Eu não faço papel de reserva. Era hora de lidar com isso como um negócio, e meu negócio com ela tinha acabado. Fiquei em silêncio por 2 semanas, não me lamentando, mas planejando. Eu precisava entender a lei de divórcio do Kansas, documentar nossa situação financeira e planejar minha abordagem sem que Amélia desconfiasse. Ela tinha ficado confortável, achando que eu era fraco demais para desafiar a falta de respeito dela. Esse conforto trabalharia a meu favor. Passei meus intervalos de almoço na biblioteca pública de Wichita pesquisando estatutos e jurisprudências sobre divórcio. O Kansas é um estado de distribuição equitativa, não de propriedade comunitária, o que significa que o juiz tem discrição sobre a divisão de bens. A casa era minha, comprada antes do casamento, título limpo. No divórcio sem culpa, eu não precisava provar adultério, apenas incompatibilidade, mas documentar má conduta financeira ainda poderia influenciar na divisão de bens. Cada dólar que Amélia gastava na amizade era $1 que ela tirava da nossa conta conjunta para atividades que me excluíam. A primeira parada foi no meu banco. Abri uma nova conta individual em outro banco e comecei a registrar cada depósito, meus contra-cheques, os pagamentos de freelancer da Amélia, quando o dinheiro entrava e de onde vinha. Eu não podia simplesmente esvaziar nossa conta conjunta, isso é tecnicamente roubo, mas podia proteger minhas contribuições com documentação adequada. A conta conjunta contava uma história interessante. Quando analisei os extratos, meus depósitos entravam como um relógio, o mesmo valor a cada 2 semanas, depósito direto previsível. Os depósitos de Amélia eram irregulares, mas os gastos eram constantes. Restaurantes onde eu nunca tinha ido, lojas de roupas que eu nunca tinha ouvido falar, cobranças em Kansas City em fins de semana nos quais ela dizia estar trabalhando em casa. A segunda parada foi ligar para um advogado. Tom era um especialista em direito de família com 20 anos de experiência e boa reputação. Ele explicou a lei de divórcio do Kansas de forma simples: estado sem culpa, distribuição equitativa dos bens matrimoniais, propriedade separada continua separada se você puder provar, documente tudo, disse ele, comunicações, transações financeiras, qualquer evidência de dissipação de bens matrimoniais. Os tribunais não se importam com o motivo pelo qual seu casamento acabou, mas se importam se alguém desperdiçou o dinheiro do casal em atividades inadequadas. Atividades inadequadas como shows e compras com maridos de outras mulheres. Comecei a fazer capturas de tela das mensagens de Amélia quando ela deixava o celular por perto, para documentar o impacto financeiro da amizade dela. Os extratos do cartão de crédito foram reveladores: jantares de $150 em restaurantes sofisticados em noites em que eu comia lasanha requentada em casa, ingressos de show por $200 comprados no mesmo dia em que Amélia me disse que estava cansada demais para sair comigo. Na terceira semana, algo interessante aconteceu. Bella me mandou uma mensagem: Oi Ezra, isso pode ser estranho, mas você tem tempo para conversar? Estou começando a me sentir louca e você é a única outra pessoa que talvez entenda o que estou vendo. Nos encontramos para tomar um café. Ela parecia cansada, estressada, como alguém que vinha se fazendo duvidar da própria sanidade há meses. Eu não estou paranoica, certo? Perguntou. O jeito que eles agem um com o outro não é comportamento normal de amizade. Contei para ela sobre o comentário da alma gêmea que Amélia fez, sobre ter me informado que Adam sempre seria mais importante do que eu. O rosto de Bella ficou pálido. Ela disse isso na sua cara? Palavra por palavra. Bella ficou olhando para o café por um longo momento. O Adam tem estado diferente há meses, secreto, sempre no celular, fazendo planos sem me incluir. Quando pergunto sobre isso, ele diz que estou sendo controladora e que Amélia é apenas uma amiga que precisa de apoio. Apoio para quê? Para o casamento infeliz dela, aparentemente. Segundo Adam, você não a valoriza e ela se sente ignorada na relação. Que conveniente. Tem mais, continuou Bella, nós temos um acordo pré-nupcial. Minha família insistiu antes do casamento porque herdei uma propriedade da minha avó. Se Adam pedir o divórcio, ele recebe pensão mínima e não tem direito aos meus bens separados. Mas se eu pedir, eu fico com tudo e ele recebe pensão padrão de cônjuge por talvez 2 anos no máximo. Por que está me contando isso? Porque, se eles estiverem fazendo o que acho que estão, quero que enfrentem as consequências. E se a Amélia acha que vai ter um final de conto de fadas com o Adam, ela deveria saber como ficará a situação financeira dele depois que eu terminar com ele. Havia aço na espinha dela, e eu gostei disso. Além disso, disse ela com um sorriso irônico, estou cansada de ser o único adulto numa sala cheia de adolescentes brincando de casinha.
Eu sorri de volta. Não se preocupe, você não está sozinha nisso. Concordamos em manter um ao outro informado caso descobríssemos algo concreto. 2 dias depois, Amélia anunciou que faria uma viagem de fim de semana só de garotas para Kansas City. Engraçado, ela não mencionou com qual garota iria e, quando perguntei, ficou defensiva sobre eu estar querendo controlar. Eu preciso de espaço para pensar sobre nós, disse ela. Talvez um tempo separados ajude você a perceber o que está fazendo com o nosso casamento por causa das suas inseguranças. Eu entrei no jogo. Você tem razão, Amélia. Talvez eu deva pensar mesmo. Então ajudei a arrumar as malas, carreguei a bolsa até o carro, sorri e disse para ela se divertir. Ela pareceu confusa com a minha falta de drama, mas saiu de qualquer forma. 4 horas depois, Bella me mandou uma foto. O carro de Amélia no estacionamento de um hotel no centro de Kansas City. O carro de Adam estacionado a 2 vagas de distância. Fim de semana de garotas, escreveu Bella. Acho que as garotas incluem o meu marido. Aquilo era toda a prova que eu precisava. Encaminhei a foto para Tom com a nota. Por favor, prepare a papelada, trarei a documentação financeira na segunda-feira. Amélia voltou para casa no domingo à noite com sacolas de compras e histórias sobre tratamentos de spa e conversas entre amigas. Ela parecia revigorada, feliz, como se tivesse resolvido algum grande problema da vida. De certa forma, tinha resolvido, só que de maneira diferente do que pretendia. Bella agiu rápido. Na segunda de manhã, verificou o celular de Adam enquanto ele estava no chuveiro e encontrou recibos de hotel, cobranças de restaurantes e conversas por mensagens que não deixavam dúvidas sobre no que a amizade deles havia se transformado. As mensagens eram patéticas. Adam reclamando de se sentir desvalorizado por Bella, Amélia se queixando de se sentir presa num casamento emocionalmente indisponível, 2 adultos convencendo-se mutuamente de que seus cônjuges eram o problema enquanto brincavam de casal em hotéis. Você me entende como ninguém, Bella leu para mim ao telefone. Eu queria ter me casado com você. Isso foi do meu marido para sua esposa, datado da última quinta-feira. Bella fotografou tudo antes que Adam saísse do chuveiro, extratos bancários mostrando despesas de hotel, recibos de restaurantes e até a compra de uma joia. Reconheci o presente para Bella que Amélia tinha ajudado Adam a escolher, exceto que não era para Bella. O recibo mostrava claramente o tamanho do anel de Amélia. Vou entrar com o pedido hoje, disse Bella. Meu advogado diz que podemos entregar a intimação a ele esta tarde. Como está sua linha do tempo? Amanhã, respondi. Quero que os dois recebam no mesmo dia. Na terça-feira à tarde, às 3h30, Amélia estava no escritório de casa, provavelmente mandando mensagem para Adam sobre o próximo fim de semana secreto. A campainha tocou. Ela me chamou para atender, mas eu estava na garagem organizando ferramentas. Ouvi vozes pela janela da cozinha. Ela estava discutindo com alguém sobre os papéis que não queria aceitar. Adivinha que papéis eram? O oficial de justiça estava explicando que recusar-se a receber não impede a entrega legal. A voz de Amélia ficava cada vez mais alta à medida que a realidade se impunha. O cara foi profissional, explicou os documentos claramente, respondeu às perguntas dela educadamente e deixou claro que jogar os papéis de volta nele não os faria desaparecer. Quando ela entrou no estúdio da garagem, Amélia já estava totalmente educada sobre como a citação legal realmente funciona. Ela entrou segurando os papéis do divórcio, o rosto vermelho de raiva e choque. Que diabos é isso, Ezra? Documentos, respondi sem tirar os olhos da minha bancada, para dissolução de casamento por incompatibilidade. Que diabos há de errado com você? Você não pode simplesmente me divorciar sem avisar. Minha culpa, vou avisar da próxima vez. Ela não gostou, jogou algo na minha direção e começou a gritar, você é um idiota. Não acredito que está fazendo isso comigo. Como ousa, depois de anos de casamento, jogar tudo fora porque é um insegurozinho de, chega. Eu explodi, você ainda tem a coragem de mentir na minha cara? Escuta aqui, sua vadia, não pense que pode me enganar. Eu sei de tudo, vi tudo, então cala a boca, você não fala mais nada, entendeu? Ela ficou em silêncio, as lágrimas começaram a cair. Meu advogado vai lidar com toda a comunicação a partir de agora. Ela desabou, chorando. Estava genuinamente chocada. Não, Ezra, por favor, escuta, seja lá o que você acha que viu, é absolutamente falso, eu nunca, o Adam está sendo citado mais ou menos agora também, mencionei casualmente. A Bella encontrou umas fotos interessantes no celular dele. O rosto dela ficou branco. Não, aquela vaca, ela deve ter te mandado coisas adulteradas no Photoshop. Ezra,
Por favor, me escuta, ela tem ciúmes de... Cortei de novo. Você está se fazendo parecer ainda mais patética. Acabou. O que é que eu deveria fazer agora? Onde eu deveria ir? Por favor, não seja tão cruel, pediu. Se vira, você tem a sua alma gêmea para ajudar com a logística. Aquilo atingiu em cheio. Ela foi embora naquela noite para ficar com a irmã. Dentro de 24 horas, os macacos voadores começaram a circular. A irmã dela me chamou de controlador. A amiga Mega mandou parágrafos dizendo que eu estava cometendo um erro. Até a mãe dela ligou para me dar sermão sobre abandonar minha esposa num momento difícil. Eu não respondi absolutamente nada, mudei meu número, bloqueei todos nas redes sociais e deixei o Tom lidar com qualquer comunicação que realmente importasse. A parte interessante foi o que aconteceu com Adam e Amélia depois que o segredo deles veio à tona. Em vez de esconder a relação, eles tornaram tudo público imediatamente. Amélia se mudou para a casa de Adam. Em uma semana, postaram fotos de casal no Facebook, marcaram presença juntos em restaurantes, agiram como adolescentes rebeldes que finalmente encontraram o amor verdadeiro. O problema era que o divórcio de Adam não estava finalizado. O pré-nupcial de Bella significava que ele estava prestes a perder seu estilo de vida confortável, e o divórcio de Amélia significava que ela estava perdendo a casa confortável. Duas pessoas que haviam construído uma fantasia em torno de um romance proibido, de repente, enfrentavam a realidade de começar de novo juntas com recursos limitados. O conto de fadas estava prestes a encontrar o mundo real. 3 meses após o protocolo, minha vida tinha estrutura novamente, estrutura de verdade, não a rotina performática de fingir ser casado com alguém cujo coração pertencia a outro homem. O trabalho estava estável e satisfatório. A temporada de tempestades trouxe missões de ajuda mútua pelo Kansas e Oklahoma. Passei 2 semanas em Joplin ajudando a reconstruir linhas de distribuição depois de uma onda de tornados, trabalhando 12 horas por turno e acumulando horas extras que aumentaram minha poupança pós-divórcio. Meu supervisor notou a mudança. Você tem estado mais focado ultimamente, disse ele durante minha avaliação trimestral. Seja lá o que você estava enfrentando, parece que resolveu. Eu tinha sido promovido a eletricista-chefe na minha equipe, o que vinha com melhor salário e primeira escolha nas tarefas extras. O treino físico virou minha religião. A academia da garagem era usada diariamente e os números subiam de forma constante. O supino passou de 205 libras por 5 repetições para 245 por 5, o agachamento de 315 por 5 para 365 por 5, o levantamento terra chegou a 405 por 3, e o desenvolvimento militar atingiu 135 por 5. Progresso consistente graças a ter tempo ilimitado para focar em mim mesmo, algo refrescante depois de meses tentando decifrar o que está tudo bem realmente queria dizer. Alguns dias eu treinava com raiva, outros cansado, mas estava lá todas as manhãs às 5:30, movendo peso até a mente ficar limpa. Ranger prosperou com a atenção extra, treinávamos obediência diariamente, sentar, deitar, acompanhar, place, até ficarem à prova de falhas. Introduzi um sistema de coleira eletrônica e passei semanas condicionando-o corretamente. Agora ele conseguia manter o comando place por 20 minutos enquanto eu trabalhava na garagem, e o chamado dele era instantâneo mesmo com distrações. O cachorro precisava de exercício diário, então começamos a correr juntos. 3 milhas viraram 5, 5 viraram 7. Ele adorava a rotina e eu precisava da limpeza mental que vem de colocar um pé na frente do outro até o cérebro parar de girar. 5 meses após o protocolo, comprei a Indian Scout Bobber que vinha pesquisando, preta sobre preta, pedaleiras médias, escapamento Vans e Ine Slip-on. E um Tail Tid que deixou a traseira mais limpa. Fiz o curso da MSF, comprei o equipamento adequado e comecei a explorar as estradas secundárias do Kansas nos fins de semana. A Scout era perfeita para o Kansas, torque suficiente para ultrapassar qualquer coisa na rodovia, confortável o bastante para viagens de um dia inteiro e confiável o suficiente para que eu nunca me preocupasse em ficar preso. A Indian acertou na qualidade da construção e o motor de 1.133 cm3 tinha aquele ronco perfeito de vento em que fazia cada passeio parecer terapia. A moto era pura liberdade. Os passeios de fim de semana se tornaram meu botão de reinício. Eu saía na manhã de sábado sem destino específico, seguia por estradas rurais através das Flint Hills, parava em lanchonetes de cidade pequena onde o café era forte e as conversas eram genuínas. O dinheiro fluía de forma diferente sem as despesas de Amélia, nada mais de cobranças conjuntas no cartão de crédito para restaurantes onde eu nunca tinha ido, compras em boutiques ou misteriosas viagens de fim de semana. Minha conta individual crescia de forma constante, enquanto Amélia e Adam descobriam o quão caro o amor verdadeiro realmente era.
Através de Bella e de amigos em comum, eu recebia notícias da situação deles. O divórcio de Adam estava custando exatamente o que Bella havia avisado: pensão para o cônjuge, honorários advocatícios e zero direito sobre a propriedade da família dela. A renda de freelancer de Amélia não conseguia cobrir o aluguel do novo apartamento deles, então Adam estava fazendo horas extras para sustentar duas casas enquanto o divórcio se finalizava. O romance estava sofrendo com a pressão financeira. Acontece que fins de semana secretos em hotéis perdem a magia quando você está dividindo a conta de supermercado e discutindo sobre de quem é a vez de pagar as contas de serviços. Quem poderia ter previsto isso? A surpresa foi Bella. 6 semanas depois que Adam se mudou, ela me mandou mensagem perguntando se eu queria tomar um café, não para falar de relacionamento ou compartilhar tristeza, mas porque estava entediada e eu era uma das poucas pessoas que entendiam a estranheza específica da nossa situação. O café virou algo regular. Bella era boa companhia, inteligente, engraçada de um jeito irônico e totalmente desinteressada em reviver o passado. Falávamos sobre trabalho, filmes, lugares para onde queríamos viajar, o progresso do treinamento de Ranger, conversas normais entre dois adultos que por acaso compartilhavam um histórico infeliz. Ela tinha aberto seu próprio escritório de contabilidade depois do divórcio, focado em clientes de pequenas empresas que valorizavam sua atenção aos detalhes. 8 meses após o divórcio, nós oficialmente começamos a namorar. Levamos as coisas devagar, encontros para café viraram almoços, almoços viraram jantares, jantares viraram planos de fim de semana que incluíam parques para cães, livrarias e passeios de moto pelas Flint Rios. Ela se encaixava na garupa da Scout como se sempre tivesse pertencido ali, fazia boas perguntas sobre a moto, apreciava a engenharia e nunca reclamava do vento, do barulho ou da distância. A química estava lá. Amélia e Adam, por sua vez, estavam descobrindo que amor verdadeiro não paga contas nem resolve incompatibilidades fundamentais. Pelos corredores da fofoca, ouvi que estavam brigando por dinheiro, planos para o futuro e de quem era a culpa de os respectivos divórcios terem sido tão caros. Mas isso era ruído de fundo, meu foco estava no futuro, trabalho, treino e relacionamentos que me respeitassem. Eu estava vivendo minha melhor vida. 10 meses após entrar com o pedido, o divórcio estava praticamente finalizado. Tom cuidou de tudo de forma limpa. Fiquei com a casa, Ranger e minhas contas de aposentadoria. Amélia ficou com o seu negócio fracassado, o carro e qualquer sonho que tivesse construído com Adam. Sem pensão, exatamente o encerramento que eu queria. Bella e eu estávamos sólidos, apenas duas pessoas que gostavam da companhia uma da outra e estavam construindo algo real sem apressar o ritmo. Ela começou a passar fins de semana na minha casa e Ranger adotou completamente. O cachorro era um bom juiz de caráter. Então isso aconteceu, RS. Numa sexta-feira à noite, meu amigo Nate sugeriu conhecer um novo lugar no centro, música ao vivo, comida decente, bom para colocar a conversa em dia, já que ambos estávamos ocupados com trabalho. Bella trouxe sua amiga Meredith, que Nate havia mencionado querer conhecer, potencial para um encontro duplo. Nate vinha tentando conhecer Meredith há meses, mas era teimoso demais para admitir que precisava de ajuda com a apresentação, até que mencionou casualmente para Bella quando eu sugeri organizar algo. Enquanto estávamos sentados antes de as garotas chegarem, Nate começou: "Cara, estou meio nervoso. O que eu digo primeiro?" "Nate, você está falando sério agora? Não haja todo tímido." "Cala a boca, Ezra, eu só não quero parecer ridículo." "Bem, você meio que está." "Vai se F, e de nada." Então Bella e Meredith chegaram. Estávamos lá talvez uma hora quando alguém apareceu. Adivinha quem? Sim, Amélia. Ela parecia abatida, cansada, estressada, como alguém que havia sido jogada num liquidificador. O cabelo estava diferente, mais curto, com uma coloração barata, e tinha perdido o peso que não podia perder. A mulher confiante que declarou Adam sua alma gêmea havia sido substituída por alguém que mal conseguia se manter de pé. Amélia viu nossa mesa imediatamente e veio direto. Bella ficou tensa ao meu lado. Nate murmurou: "Nunca foi tão mau momento." Meredith parecia confusa. "Ezra, preciso falar com você", disse Amélia sem rodeios. "Por favor, só 5 minutos." "Estamos ocupados aqui", respondi. "Fale com o Tom." "Não é sobre o divórcio, é sobre outra coisa, algo importante." A voz dela tinha aquele tom tenso que significava que estava prestes a chorar em público. Seja lá o que estivesse acontecendo na vida dela, não estava indo bem. "Tá bem", disse eu, "você tem 5 minutos." Amélia e eu fomos para um canto vazio perto do bar dos fundos. Ela tremia levemente.
O Adam está com problemas. Começou, problemas de verdade. A polícia foi ao nosso apartamento ontem. Há acusações federais. Esperei por mais informações. Evasão fiscal, continuou. A empresa dele estava envolvida num esquema com empreiteiros falsos e renda não declarada. O FBI invadiu o escritório dele na semana passada. O advogado diz que ele pode enfrentar prisão. E eu estou grávida, Ezra, de 2 meses. Ela chorava agora, tentando manter a voz baixa o suficiente para que outras pessoas não ouvissem. Ele tem estado diferente desde a gravidez, agora está falando em fugir. Diz que as acusações são falsas e que não vai para a prisão por algo que não foi culpa dele. Mas, se ele fugir, eu fico aqui sozinha com um bebê e sem apoio. Ela fez uma pausa, esperando que eu dissesse algo. Quando não falei, ela continuou, eu sei que errei, sei que te machuquei e destruí nosso casamento por algo que acabou sendo uma fantasia, mas você é um homem bom, Ezra. Você é estável e responsável, e sempre cuidou de mim. Talvez possamos tentar de novo, talvez este bebê possa ser um novo começo para nós. Juro por Deus, ela realmente teve a audácia de dizer isso. Olhou para mim com uma esperança desesperada, como se eu fosse, de repente, dizer, não se preocupe, querida, estou com você. Essa mulher, que havia jogado fora o casamento por um homem que, aparentemente, era um criminoso, agora estava me pedindo para criar o filho de outro homem porque a sua alma gêmea se mostrou pouco confiável. A resposta veio facilmente, e como isso me diz respeito? O rosto de Amélia se desfez. O que você quer dizer? Você fez sua escolha, engravidou do seu melhor amigo, que aparentemente vai sumir, e quer que eu resolva isso para você. Mas eu estava errada, vejo isso agora, cometi um erro enorme. Sim, cometeu, e esse erro é seu para viver com ele, não meu para consertar. Você não pode simplesmente me abandonar quando preciso de ajuda. Observe. Comecei a andar de volta para nossa mesa. Amélia me seguiu, a voz ficando mais alta e mais desesperada. Você vai mesmo deixar sua ex-mulher grávida lutar sozinha? Que tipo de homem faz isso? Parei e me virei. O bar estava começando a notar a confusão, mas eu não liguei. Ligue para o Adam, ele é sua alma gêmea, lembra? Ele vai para a prisão. Não é problema meu. O desespero de Amélia virou raiva. Você é patético, nunca lutou pelo nosso casamento, simplesmente desistiu como um covarde. Foi quando Bella apareceu ao meu lado, não de forma possessiva ou territorial, apenas presente, calma, impecável, usando um vestido que provavelmente custava mais do que toda a roupa de Amélia. O contraste era gritante. Está tudo bem aqui? Perguntou Bella. Amélia olhou entre nós, finalmente entendendo que isso não era algum romance temporário para me vingar. Bella e eu estávamos juntos, sério, construindo algo real enquanto o conto de fadas dela desmoronava. Sério? Perguntou Amélia a Bella. Você está namorando ele só para se vingar de nós? Não, eu nem penso em você, Amélia. Estamos apenas aproveitando a vida aqui. Foi aí que ela perdeu totalmente o controle. Começou a gritar que eu era vingativo e cruel, que Bella era uma vadia manipuladora que havia roubado o melhor amigo do marido dela, que nós dois éramos patéticos por termos nos encontrado através da miséria compartilhada. A linguagem ficou criativa, pessoal e autossuficiente para que a segurança começasse a vir na nossa direção. Nate apareceu com o celular na mão, gravando o colapso de Amélia para a posteridade. Senhora, você precisa baixar a voz ou sair, disse o segurança. Eu não vou a lugar nenhum até conseguir algumas respostas, gritou Amélia. Na verdade, vai sim, disse Nate, ainda gravando, mantenha sua bunda hormonal longe daqui. A segurança a escoltou até a saída enquanto ela continuava gritando sobre como todos nós iríamos nos arrepender de tratá-la dessa forma, como o karma nos alcançaria e como Adam era 2 vezes o homem que eu jamais seria, mesmo que estivesse indo para a prisão. O bar ficou em silêncio por uns 10 segundos depois que a porta se fechou atrás dela, então as conversas gradualmente retomaram e a banda voltou a tocar. Nate se sentou com um enorme sorriso. Cara, vou mandar isso pros caras, eles vão adorar. E assim, senhoras e senhores, a saga de Amélia terminou. Nunca mais ouvi falar dela. Espero que esteja se divertindo agora como mãe solteira. E me diga, como você lidaria com isso?